Boa tarde, eu sou Cauã, aluno do segundo semestre de Biologia na UESB, no campus de Jequié, e estou aqui com o professor Paulo Augusto, professor no Colégio da Polícia Militar e no Colégio Antônio Pinheiro. Neste podcast vamos abordar o tema Impacto do reconhecimento profissional na valorização dos professores de Biologia. Então, professor Paulo, você poderia contar um pouco sobre sua trajetória como professor de Biologia? Sim, boa tarde. É um prazer estar aqui cedendo, né, esse momentozinho de um conhecimento sobre, até sobre mim mesmo e sobre a questão da matéria que eu faço, que eu ministro, que eu trabalho e que, na verdade, eu amo muito, senão eu não estaria até hoje no campo da docência. É, eu, na verdade, a minha trajetória começou em 1999, quando eu ingressei no curso de Biologia na UESB. Na verdade, era um curso que sempre foi o meu propósito de fazer, porque primeiro eu fiz um curso de engenharia de processamento de dados. Na verdade, meu começo de carreira foi como programador de computador. Aí trabalhei no Grupo Gerdau, trabalhei para o Instituto de Previdência de Salvador. E aí foi quando eu terminei o curso e vim para Jequié já no intuito de fazer biologia. Eu não queria outra coisa que não fosse a biologia. E comecei, foi a primeira turma de biologia aí da UESB. E junto dessa turma a gente foi crescendo junto, né? Eu vi alguns colegas dentro do quinto, sexto semestre já sendo aprovados aí em questão de concursos, já ministrando aulas, outros já estavam dando aula em escolas particulares. E aí quando em 2003 eu concluí meu curso, né? Na verdade eu concluí meu curso já dentro de uma pós-graduação, que também foi uma novidade muito grata à pós-graduação que eu fiz, porque foi dentro da área ambiental. Eu fiz o concurso para o Estado, né? E isso foi em 2005, perdão, em 2006 e 2007 eu fui chamado para trabalhar junto, já como professor, no Estado, na Chapada Diamantina. E lá eu tive a grata oportunidade de trabalhar junto a uma comunidade indígena, a tribo Paiaiá, onde essa tribo ficava conosco na cidade de Botuporã durante 15 dias, e os outros 15 dias os professores daquela semana, né, os professores responsáveis, como eram assim chamados, iríamos passar ali mais 15 dias dentro da tribo indígena. E aí eu levei 2 anos e alguma coisa, 2 anos e 5 meses, 2 anos e 4 meses, trabalhando dessa forma, de maneira permutada. Uma parte na cidade, em Botuporã, e a outra parte na tribo Paiaiá, junto com toda a comunidade indígena. O que mais também lhe motiva a seguir essa carreira docente? Na verdade, eu diria que é uma porção de fragmentos de histórias em que faz com que a docência ela se torne algo mais palpável, mais rico de informações. Em primeiro lugar, sem a questão de ser docente, de ser professor, principalmente da biologia, eu não teria nunca condições de conviver de maneira direta com indígenas, eu não teria de maneira direta poder conviver com famílias em que vivem de maneira isolada dentro do cerrado. E isso aí não tem preço. Por outro lado, em sala de aula vem também sempre o reconhecimento. Né? Eu tenho ali um mural que tem uma porção de frases, de cartas de alunos em que, à medida que o tempo vai passando, a gente sente que vai fazendo a modificação no jeito de pensar, de agir, principalmente em relação à natureza. Então, o que mais me motiva na carreira não é querer modificar 40, 50, 30 alunos que estão dentro de uma sala de aula. Se eu conseguir um só captar, né, daquele aluno a sensibilidade dele perceber que a natureza é muito mais do que a prática de se ler, escrever sobre a biologia, mas é entender a biologia, a filosofia da biologia, que é a vida. Então você diria que se sente valorizado como professor? Sim, valorizado num sentido mais pessoal, eu diria até filosófico. Por quê? Porque cada pessoa em que você de fato tem ali falando teoricamente a mesma linguagem que a natureza gostaria que todos estivessem falando, é um ganho muito grande, né?
É algo que é como aquela história do beija-flor, que vê ali uma questão de um queimada dentro da floresta, e o beija-flor vai lá com aquela de gotinha em gotinha jogando, e alguns pássaros passam e perguntam, mas você não está vendo que você não vai conseguir apagar esse incêndio? E aí ele responde, mas se eu tivesse a ajuda de vocês aqui, provavelmente esse incêndio a gente conseguiria sanar numa velocidade maior. Então é isso, é um trabalho que é feito de gotinha em gotinha até a gente conseguir trazer, né, para o coletivo essa ação que é muito mais hoje em dia uma ação ambiental, é mais uma ação de que as pessoas precisam estar dentro da sua sociedade pensantes, no sentido ambiental mesmo, né? Biológico ambiental. E quando eu falo biológico ambiental, não estou falando só de natureza, árvore, plantas, animais, estou falando até da gente enquanto indivíduo, participante dessa sociedade. Então é um trabalho que demanda tempo, mas que no final ele é gratificante, então, né? Ele demanda tempo, em alguns momentos você acha que está perdendo a batalha, em alguns momentos você sente. Eu vou colocar dessa forma: você termina sentindo a dor do outro, mas no fundo, no fundo, no fundo, quando você percebe que existem modificações, por menor que sejam essas modificações, você percebe que vale a pena. Né? Você sente que aquilo ali de fato, poxa, valeu a pena. É algo que ninguém vai poder comprar, ninguém vai conseguir tirar, porque foi feito e foi feito muito bem feito, de maneira raciocinada, de maneira pensada e principalmente de maneira comprovada. Né? E quando eu digo comprovada é porque a gente passou por momentos aí da negação das ciências, né, da negação das vacinas, da negação da democracia, e isso aí, hoje em dia, isso aí tem que ser muito bem trabalhado, muito bem focado, até porque a gente não pode perder essa essência. Entendi. Na sua opinião, qual que seria mais ou menos a melhor forma de reconhecer o trabalho de um professor? A melhor forma é a melhor, na verdade, quando a gente fala da melhor forma, todo mundo imagina, é mostrando excelentes notas, mostrando, não, na verdade, no fundo, não é isso. Na verdade, é a compreensão, é o debate, é o acolhimento, é a gente perceber que a pessoa está interessada naquilo em que está sendo dito, é você perceber que existe um grupo ali que ele de fato está centrado em querer aprender aquilo ali, que de fato vai fazer diferença na vida é, daquelas pessoas que estão ali. Então, isso aí é o que é o lado bom, gratificante da coisa, é o reconhecimento que a gente tem. Né? Justamente quando aquele público em específico, ele de fato percebe de que aquele professor, aquele docente que está ali na frente, ele consegue transmitir informações que vai fazer toda a diferença para o indivíduo fora daquele espaço ali conhecido como sala de aula. Eu queria só acrescentar uma coisa, é até um pecado, né, a gente imaginar que sala de aula é apenas um espaço montado entre quatro paredes. Eu diria que as melhores aulas que eu já dei em toda a minha vida foi justamente debaixo do céu aberto, né? Onde a minha sala de aula era experimentada com a brisa, com o vento, com o mexer das árvores, com o cantar dos passarinhos, que de fato ali eu sentia que era a minha sala de aula de fato, né? Eu me sentia até um pouquinho mais menos à vontade de transmitir as informações quando hoje se tornou algo normal, mas naquele período, logo no meu começo ali, eu achava extremamente carcerado estar entre quatro paredes dando aula. Hoje já se tornou normal porque já se passaram, né, aí alguns anos, então a gente termina se acostumando. Mas ainda reconheço que a melhor sala de aula é aquela que não tem parede. Com certeza. A sala de aula também. A gente vive uma eterna sala de aula, né? Porque querendo ou não, a gente, mesmo se for como um professor, a gente sempre está aprendendo uma coisa, a gente está transparecendo, transpassando nossas informações, o que a gente sabe para as outras pessoas e também muitos alunos acabam se sentindo muito mais à vontade se não for dentro de sala, né? Se for algo mais ao ar livre, uma aula de campo, por exemplo, porque acaba chamando muito mais atenção e isso sempre vai ajudar um pouco na compreensão, certo? Certo, correto.
quanto maior for a liberdade para que o conhecimento possa acontecer, e quando eu digo liberdade, é seguindo os parâmetros do qual a gente sabe muito bem que traz o conhecimento, né? E o que é que traz o conhecimento? Em primeiro lugar é a questão da vontade de adquirir aquele conhecimento. Segundo lugar é a questão de você se tornar algo que está reflexivo, ou seja, pronto para poder pensar sobre aquilo que foi dito e, obviamente, trazer mais informações sobre aquilo ali que foi dito. Então, isso aí é o que faz com que o conhecimento seja algo cíclico, ou seja, não tem parada. Ele é o tempo todo crescente, né? E que é uma das maiores vantagens para nós da biologia, é justamente esse ponto, porque a gente sabe que o lado científico ele tem um poder muito grande e tudo que vem explicado para a gente vem explicado de uma maneira pautada em um conhecimento científico, ou seja, tem um começo, tem um meio, mas sempre dentro daquele meio ali você vai ter que buscar a explicação para mais e mais e mais até você de fato tomar posse daquele conhecimento como um todo, né? Não dos pedacinhos, mas sim do todo, para que você possa formar o seu pensar, né? O seu agir diante daquele grupo, ou então diante daquela celeuma de conhecimento, enfim, independente de onde você esteja. Em relação mais a essa prática pedagógica, você diria que o reconhecimento já influenciou diretamente em alguma prática sua dentro de sala de aula? Se sim, algum exemplo que a gente possa É, ter uma ideia? você falou o reconhecimento enquanto professor, né? Sim, 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 porque é gratificante, né? Imagine, você tá ali no meio de 30 pessoas, em que você percebe de que aquelas 30 pessoas ali, elas não pensam iguais, elas não agem de maneira igual, mas aquele conteúdo em específico, ou aquela matéria como um todo em específico, chama a atenção daquelas pessoas. Isso aí é algo deslumbrante. E o reconhecimento faz com que a gente potencialize as nossas aulas de fato, né? Traga maior quantidade de informações, a gente de fato faça um mergulho mais profundo dentro desse conhecimento, a gente consiga até, se for o caso de oferecer para essas turmas aí um conhecimento em que ela, na verdade, está pedindo para que esse conhecimento venha acontecendo num volume maior, né? É diferente quando não existe a questão do reconhecimento. E olha que eu estou falando aí de um reconhecimento mais voltado para uma questão intelectual. Porque, infelizmente, se a gente for voltar esse reconhecimento para uma questão mais financeira, mais voltada para uma parte material, eu diria que os meus colegas, independente de que setor esteja, ou nível superior, nível médio, nível fundamental um e 2, a gente sabe muito bem que a gente não recebe de maneira financeira para se sentir reconhecido. Nem com a questão da utilização do nosso tempo, muito menos com a questão dos recursos financeiros que a gente recebe. Então, o reconhecimento que a gente recebe em sala de aula é o nosso alimento para que a gente possa retroalimentar cada vez mais o conhecimento que a gente leva para a sala de aula. Então, sim, esse reconhecimento ele é fundamental para poder manter a gente ali de cabeça erguida e falar, nossa, eu consegui fazer a diferença pelo menos na vida daquele cidadão, né? Eu, por exemplo, é gratificante, como eu já vi acontecendo, não uma vez, mas várias vezes, né? São 18 anos aí de sala de aula. Então a gente já viu muitas histórias bonitas. Eu já vi vários alunos chegando para mim falando, professor, que bacana, hoje eu estou fazendo biologia por conta de você. Professor, eu passei na prova de medicina porque teve conteúdos que eu aprendi contigo. Então isso é gratificante, né? É muito, muito rico para a gente escutar isso, né? Essa última avaliação mesmo do Enem, todos os conteúdos que foram contemplados, os meus alunos de terceiro ano estavam completamente felizes, porque é uma frase que foi unânime ali deles, né? Professor, esses conteúdos a gente viu em sala de aula, esses conteúdos a gente trabalhou em sala de aula. Caramba, isso aí é gratificante, é saber que você está no rumo certo. E não é só uma questão de um rumo conteudista,
mas é um direcionamento para que a pessoa possa entender de que a biologia faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia, da hora que você acorda até a hora que você dorme, ali está presente a biologia. Isso também acaba dando um gás, né? Para poder continuar ali ensinando. Sim, isso aí é o que fomenta a gente, né, a parar, pelo menos a cada ciclo de aula, a gente parar 2 horas em casa, mais 1 hora e 45 minutos em sala de AC, né, que são as atividades complementares que toda escola pública oferece, as escolas particulares também têm esse momento, que é justamente para quê? Para que a gente possa elaborar nossos trabalhos, elaborar nossas aulas. A gente sabe muito bem que esses momentos de atividade complementar deveria ser muito maior a carga horária. Por quê? Porque a gente pega 2 horas, 3 horas, já peguei em determinados momentos, a depender das práticas, até 4 horas em casa, elaborando a atividade prática para poder fazer com uma turma durante ali 1 hora e 40 minutos. Então, é um volume que a gente fala assim, nossa, 4 horas para poder. Sim, 4 horas, porque não é que o experimento tenha que sair certo. O experimento que dá errado, ele também é válido, né, para o conhecimento, mas a gente quer que dê certo para que o aluno consiga perceber de que aquilo que ele está fazendo em sala de aula ou dentro de um laboratório de colégio, aquilo também tem um resultado para que ele possa ver e ele consiga entender que ele é participante daquele processo. Então eu vejo dessa forma a questão também das práticas, né? Das práticas em laboratório, as práticas que são feitas em campo, mesmo que esse campo seja ali o quintal do colégio, mas que seja feito. Mas você diria que esse reconhecimento, então, ele acaba dando um incentivo maior para você inovar dentro de sala de aula, trazer novas estratégias e coisas do tipo mais práticas, por exemplo? Na verdade, o reconhecimento ele vai servir para dar um up na nossa vontade de trazer mais conhecimento, né? De você discernir de que você está diante de uma, duas, três, enfim, ou infinitas pessoas que de fato aquele conteúdo que você está passando ele vai fazer a diferença, Dá para né? dizer então que uma sala interessada gera também um professor interessado em É uma transparecer mais, né? sala interessada vai gerar um professor ali com mais comprometimento de transformar o seu conhecimento em algo palpável, em algo do dia a dia, né? Por quê? Porque muitas vezes o professor por si só por ser docente, ele já tem o interesse em passar aquelas informações, né? A gente sabe muito bem que hoje em dia, com a questão do avanço das tecnologias, se tornou algo bem forte para a gente querer, na verdade, tirar de certa forma os alunos do interesse de estar no jogo ou de estar ali mexendo nas redes sociais e prestando atenção no seu conteúdo, né? Então, quando a gente tem essa questão do comprometimento, do reconhecimento também da parte do alunado, isso mostra para a gente de que o direcionamento está sendo dado da maneira correta. A gente sabe que isso não vai atingir a todos, isso aí é claro, mas é muito mais fácil para a gente dar aula diante de uma turma que está comprometida, que tem um reconhecimento, do que para aquela turma em que você perde ali 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, chamando a atenção de uma turma por conta do uso das mídias sociais aí, né? Que eu não sou contra, mas eu acho que se é para poder ela ser utilizada dentro da escola, que ela seja utilizada como fins pedagógicos e não como um meio de retirar do aluno o tempo mínimo e escasso que ele tem em sala de aula, né? Por que mínimo e escasso? Porque a maior parte do tempo, boa parte do alunado, ele vai perder com o quê? Com a conversinha desinteressada, ou então o menino está ali, mas a mente dele está fora daquele ambiente. Então, o comprometimento de fato dá uma gana, dá um up maior para que esse professor, eu, no caso, eu me reconheço dentro desse grupo aí também, de que quanto mais uma turma se mostra interessada, melhor para a gente poder transmitir o conhecimento.
Realmente, esse uso da tecnologia poderia ser uma pauta nossa para um próximo podcast, né? Mas voltando aqui para falando um pouco mais sobre a escola em si. Como que você avaliaria um ambiente escolar onde você trabalha em questão de valorização como um professor? Você diria que você é valorizado, é bem valorizado? O que é que poderia ser feito para ser mais valorizado? Se entre seus colegas você diria que tem um certo reconhecimento de verdade? E se a gestão da escola é uma gestão boa em relação a isso? Na verdade, a gente tem que analisar, quando se fala da questão gestão, colegas e é, estrutura escolar, né? E quando eu falo estrutura, eu estou falando da estrutura física da escola. Eu vou começar pelo piso da sala de aula, porque ali é o meu lugar, é como eu digo para os meus alunos, é aqui que prevalece a alma do professor, né? O piso da escola, é a sala de aula, é você estar escrevendo, transmitindo conhecimento. Bom, com relação à estrutura, eu acho que melhorou muito, né? Nessas quase 2 décadas aí de sala de aula, eu vejo que houve alguns avanços. Talvez não seja o esperado por todos, mas houve sim, né? Hoje a gente tem aí algumas questões digitais que antes era meramente o que? Pó de giz, né? Era mente você chegar e consumir livros e livros e livros para poder você depositar nesses alunos aí a questão da confiança do conteúdo. E hoje não, hoje a gente tem várias questões bacanas aí de se trabalhar no piso da sala de aula de real, né? Com relação à questão dos colegas, sim, em vários momentos eu percebo que existe um reconhecimento desses colegas, até porque hoje em dia a gente percebe também que a questão das áreas, elas não tentam mais a invasão dessas áreas, inclusive se existir até um novo podcast, até mais um novo tema, né? Por quê? Porque nós, professores e biólogos, a gente tem um desafio muito grande pela frente, que é, por exemplo, alinhar as outras áreas dentro da sua própria área, que é a biologia, que é as ciências da natureza. Então, por muitas vezes a gente depara com cálculos matemáticos, com viés históricos, com tomadas da geografia, com atenuantes da própria física, da própria química, dentro de uma área em que você estudou como sendo o quê? Biologia. Então, isso é uma nova forma até de, quem sabe, lá na frente se discutir novas bases aí para que o professor de biologia, da matemática, enfim, das ciências como um todo, saiba como interagir com as outras matérias de uma maneira mais facilitada, né? E quem sabe até com a utilização das tecnologias, Com certeza. né? Das tecnologias. Mas voltando aí à questão, a estrutura eu diria que hoje em dia ainda dá para a gente poder desenvolver um bom trabalho, né? Tá bom, Muitas mas vezes não é o ideal não é ainda, né? ideal, poderia melhorar muito. A gente, em alguns momentos, precisa contar de uma maneira muito forte com a presença da UESB na interação dos laboratórios, na interação dos espaços. Por quê? Porque muitas vezes o colégio que a gente está não oferece. Então, se não oferece, a gente tem que recorrer a quem? Ao poder público que tem, pelo menos, a fórmula mágica ali para oferecer para a gente desenvolver as nossas práticas. E a UESB é uma grande parceira nesse sentido. A UESB acaba complementando, então, né, o que falta na estrutura do colégio, que a gente sabe que muitos colégios não têm um laboratório ideal, Sim, e se tem, eles acabam nem usando. sim, sim. É, graças a Deus, assim, dentro da escola pública, o nosso laboratório, ele é bem pequeno, mas é um laboratório pequeno que a gente consegue se arranjar, e mais uma vez eu volto. A gente se arranja de que forma? Com professores da UESB que muitas vezes nos cedem reagentes, nos cedem alguns equipamentos, no sentido, quando eu digo ceder o equipamento, venham, tragam o material de vocês, a gente analisa aqui e vocês retornam com os resultados para poder apresentar para o restante da turma. E isso é fantástico para a gente, né? Tem um laboratório móvel da própria UESB que já teve algumas vezes conosco também.
principalmente dentro do momento que mais é forte a questão da ciência dentro da escola, que é nas feiras de ciências, né? É, que aquilo ali fortalece também a questão da visão do aluno em relação a ele perceber que as ciências estão ligadas em si, né? É, com relação à questão de direção, a gente, como eu trabalho num colégio onde existem duas direções, né? Existem a direção pedagógica e a direção militar. Que vale salientar, né, que você é professor tanto num colégio privado, que seria o Colégio Antônio Exatamente, Pinheiro, quanto no Colégio da Polícia Militar, que é um colégio estadual, público. exato. Eu trabalho num colégio, 40 horas na verdade, dentro de um colégio em que ele é partilhado essa questão da direção. A direção militar, que fica com a questão da parte disciplinar do aluno, e a parte pedagógica, que é justamente o lado em que discerne, entende e dialoga, né? Ou pelo menos tenta dialogar com os professores a respeito das nossas práticas em sala de aula, né? Uma questão que a gente precisa, em dados momentos, sim, modificar e precisa dialogar muito. Por quê? Porque a gente ainda percebe que o conhecimento ainda está chegando dentro de um formato ainda muito conteudista, né? Muito conteudista. E isso, às vezes, atrapalha de certa forma. Por quê? Porque muitas vezes a gente percebe que as provas elas não estão mais participando só de um conteúdo que você conhece aquele conteúdo como formular ou como desenvolver uma fórmula ou como um conhecimento focado, mas sim como um conhecimento global. E quando a gente fala da questão conteudista é porque de fato tira a gente do foco de mostrar o conteúdo de forma global, que hoje em dia a principal prova hoje em dia, que é o Enem, ele é focado em quê? Uma visão global. Se aquele ser que está fazendo aquela prova, ele não entende de que o assunto que ele viu em sala de aula é um conteúdo global, infelizmente ele não vai sair muito bem, né? Mas de contrapartida, o lado conteudista em relação, que também está se modificando, a gente percebe isso, para os vestibulares. Os vestibulares agora eles estão tomando também já um formato muito ali próximo, né? Numa linha muito tênue em relação ao Enem, né? As questões ainda são questões em que dá para poder o aluno fazer uma análise da área, enfim. Essa questão do diálogo, né? Entre essas duas partes, militar e pedagógico, ela existe. Não existe, eu vou dizer assim, não existe uma interferência direta com a gente dentro da sala de aula por conta do posicionamento de nós professores em sala de aula. Por quê? Porque sala de aula é sala de aula e ali pertence ao professor, né? Não depende ali diretamente de alguém que esteja fardado ou de ninguém que esteja dentro de uma sala é, controlando ali horários, essa coisa. Pertence ao professor. Que no final quem vai decidir a forma que é melhor de transparecer o conteúdo vai ser o É professor, o né? professor. Porque, de fato, quem tem um contato direto com aquele aluno no dia a dia, quem conhece, quem Como é aquela sabe quem turma. chora, sabe quem tem seus problemas dentro de casa, né? Sabe muitas vezes levar para o apoio psicológico aquele aluno é o professor. Não tem outro, não tem outro. Pode as pessoas que estão do lado de fora, fora do piso da sala de aula, ele pode conhecer sobre a questão de como disciplinar aquela criança, né? Pode saber como controlar, fazer um horário para o professor, como o professor se desenvolver melhor dentro de uma atividade complementar, mas jamais vai conseguir adentrar a porta de uma sala de aula e dar ou oferecer para os alunos ali uma aula do jeito que aquele professor faz, que cada um indivíduo é o indivíduo dono do conhecimento no sentido amplo mesmo da coisa, não que ele seja dono proprietário, mas dono do conhecimento, né? No sentido de como passar, de como ele reconhece cada indivíduo daquele dentro da sala de aula, porque de fato é isso mesmo. Cada pessoa é uma pessoa diferente em que você vai transmitir aquele conhecimento da melhor forma possível. Mas você diria que você é mais valorizado em um colégio que em outro? Ou os colégios são meio neutros em relação a isso, não valorizam o suficiente? Algo do tipo?
Valorização no sentido pessoa, indivíduo, eu me sinto valorizado. Indivíduo, Paulo, professor, eu me sinto valorizado. De que forma? Bom, aí pelo respeito dos colegas, pelo respeito da direção, dos coordenadores, e quando eu falo colegas, eu estou falando dos dois lados, né? Tanto particular quanto público. Quando eu digo direção, também é a mesma coisa. Isso aí eu estou falando da questão humana, humano. Com relação à questão material, dinheiro, grana, aí eu diria que não, precisa melhorar mais. A gente precisa de mais, né? Na verdade, o professor, imagine, é um professor só para poder estar ali com 30 pessoas. Eu já cheguei em momentos dentro do estado de pegar 38 pessoas diferentes em sala de aula, momentos de gripe. A gente passou por um momento de Covid. Não é fácil você lidar com o medo de pegar aquele vírus e ter na sua frente ali 30 e poucas pessoas em que são potencialmente indivíduos que podem estar te transferindo aquele vírus. E não é porque quer, e não é porque quer. A gente sabe também que a gente não tem controle por onde as pessoas estão, né? A gente não sabe da vida delas fora. Mesmo estando ali, Exatamente. tendo uma ligação forte dentro de sala, a gente sabe que a gente não tem controle Exatamente. sobre como as pessoas agem lá de Do fora, lado né? de fora. Perfeitamente. E aí, resultado. É engraçado isso, porque nessa questão do reconhecimento enquanto indivíduo, sim, dos dois lados. Né? Dos dois lados. Porém, inclusive, vou dizer até mais. Esse reconhecimento é tão grande, quem já foi meu aluno sabe muito bem que Paulo, não pratico atividade nenhuma que seja utilizando materiais em que a própria natureza não consiga degradar. Por exemplo, eu não trabalho com isopor, eu não trabalho com EVA, eu não trabalho com nenhum tipo de cola que seja as colas persistentes. Se for uma cola que se consiga se dissolver com água, está participando das minhas atividades. Se não for, é tanto que os meus alunos têm todos os materiais analisados antes de começar a prática. Isso hoje já virou regra nas escolas em que eu trabalho de maneira geral. É uma forma de trabalhar a conscientização, né? Dos colegas. Então, não é só o professor Paulo que trabalha com a questão da maquete como ilustração. Existem outras áreas também que trabalham com maquetes dentro do processo de ilustração. E hoje eu percebo que boa parte dos meus colegas, eles não utilizam mais o isopor. Né? Eles não utilizam mais, por exemplo, o EVA. Quando eles solicitam dos meninos alguma utilização de materiais que sejam plásticos, mas que sejam plásticos eternos, ou seja, o menino vai tirar daquela maquete daqui a um ano, dois, três, quatro, até quando ele terminar o ensino médio dele, ele ainda vai estar utilizando aquele material plástico que é o bonequinho de plástico, os animais de plástico, ali até terminar o ensino dele, como de praxe a gente sempre faz, né? É tanto que o aluno, quando chega comigo no sexto ano, dou aula. Hoje eu estou dando aula para 7 turmas, né? De sexto ano. E os meus alunos reconhecem isso. Eles falam: não, isso aqui é material do professor Paulo. Ele não usa isopor, não. Eles já reconhecem isso, né? E quando eu digo sexto ano, é porque eu falo da base. Eu estou falando do ensino fundamental 2, que é recém-saído, né, de um ensino fundamental que muitas vezes não trabalhou isso com o menino. E eles reconhecem: não, isso aqui, o professor Paulo não admite que seja trabalhado com isso, não, pode voltar. Eles já dizem isso. Então, esse reconhecimento existe, mas na questão financeira, né, aí a gente já vai falar da questão de donos de escolas particulares e do governador em si. Valoriza aí a nossa mão de obra. Né? Não é fácil a gente lidar, muitas vezes a gente tem que comprar o nosso material para poder oferecer uma boa aula, né? Para a gente poder fazer as nossas misturas, porque a gente precisa algumas vezes desenvolver, por exemplo, bactérias, alguma coisa para poder mostrar para os alunos. A gente tem que tirar do nosso próprio bolso para poder conseguir fazer com que aquela prática seja efetivada. Então, eu acho que deveria ter um olhar melhor, né? Tanto de um lado a questão do governo do estado aí, quanto as escolas, né? Os diretores, donos de escolas aí particulares. A gente sabe que o biólogo ele já não é tão bem valorizado assim, e ainda mais o professor, né? Que a gente sabe que já tem muito tempo de história que o professor não vem sendo bem valorizado, não vem recebendo como deveria receber, e principalmente dentro de sala, às vezes
tem muito descaso se você não souber lidar com a turma, lidar com as adversidades dentro de sala. Mas eu queria perguntar uma coisa para poder puxar para essa pergunta, que seria quais seriam as turmas que você dá aula, quais que você já deu aula? Ensino Fundamental 2, Fundamental 1, ensino médio? Eu nunca tive a grata oportunidade de trabalhar com o ensino fundamental 1, que é os pequenininhos, né? Nunca tive. E dentro de psicologia 1 e 2, na UESB, ainda enquanto estudante, a gente trabalhou observando crianças numa creche, só. Foi o único momento que eu tive assim com o Fundamental 1. Fundamental 2, eu trabalho com alunos do sexto até o nono ano, e aí eu tô falando tanto da escola particular quanto pública, Atualmente, então, você está pegando o Fundamental 2. e no caso, o ensino médio também, quase que todo. Só não pego o primeiro ano, mas eu trabalho com o segundo e o terceiro ano no ensino médio. No colégio privado é do ensino fundamental 2 todo e no público, no CPM, é o O ensino médio. Fundamental 2 no caso aí sexto ano, e ensino médio, Ah, segundo e sim. terceiro ano, que eu trabalho hoje. Mas assim, para a questão da escola pública é muito variável, até porque a gente vem o tempo todo tendo modificações em processo de carga horária. Próximo ano mesmo, a gente já vai sofrer mais uma modificação em carga horária. Ou seja, as aulas da gente que foram suprimidas vão retornar de novo e aí, no caso, termina fazendo com que o professor pegue uma quantidade maior de turmas, né? Para poder ter aquela carga horária ali de 40 horas aula. Que na verdade a gente fala 40, mas são 26 em sala de aula e o restante é ali para poder você, dentro do AC, né? Que são 12 no total aí. Para quem tem 40 horas, aí são 12 horas aulas no AC, que é atividade complementar. No nosso caso da biologia é dia de quinta-feira. E o restante, 26 horas aulas aí dentro da sala de aula, como um todo, né? Como um todo. A escola particular, trabalhei com o pessoal do ensino médio até um determinado momento, só que assim, à medida que o tempo vai passando, vem uma coisa que é chamada de desgaste por conteúdo. Ou seja, você vai ficando cansado de trabalhar teoricamente o mesmo conteúdo em instituições diferentes. Isso leva você a um desgaste, né? Isso é até uma coisa aí até para ser pesquisado. E aí foi quando eu comecei a abrir mão do ensino médio para poder trabalhar com os alunos do ensino fundamental, né? E nesse período aí é interessante porque eu tinha uma amiga mesmo, uma amiga colega de trabalho, Lilian, que ela falou bem assim, Paulo, meu desgaste está a um ponto de que eu não vou conseguir pegar nenhuma turma mais, porque ela dividia comigo, né, a questão do ensino fundamental. Eu não vou conseguir pegar nenhuma turma mais de ensino fundamental. Se tu quiser minha carga horária, eu vou transferir toda para você, porque eu não estou conseguindo mais. De fato, ela estava extremamente cansada. E aí foi quando ela pegou e me passou. Aí foi a gota d'água para mim dizer, não, eu não quero mais o ensino médio, eu só quero agora trabalhar com a questão do pessoal do ensino fundamental 2 na escola particular. Na escola pública, como a gente trabalha, tem muito a questão de você trabalhar, poder trabalhar muito com questões práticas, né? Aí já melhora pra gente nesse sentido aí de dar aula. Por quê? Porque às vezes tem a galera do PIBID, tem o pessoal que chega lá para poder fazer o estágio. Então você vai vendo o que é que existe de modelagem de coisas interessantes com alunos que estão ali experimentando, né, as aulas de biologia e você termina ali tendo algumas sacadas, né? Ali começa a nascer algumas lâmpadazinhas ali para que você possa ir aperfeiçoando, melhorando, validando também sua prática. Então, esse cansaço aí já não é tão grande dentro da instituição pública no sentido de mesclar essas turmas. Quais seriam os principais obstáculos para o reconhecimento profissional dentro da educação? Nossa.
Eu diria que o principal obstáculo que existe hoje em dia é as mentalidades voltadas principalmente para o aspecto político, né? Político. Quem está dentro da área política, eles sabem muito bem que uma população controlada no sentido do pensar é muito mais fácil deles monitorar ou até mesmo, como é que eu vou dizer, manipular no sentido de voto. Que a gente sabe que a educação liberta, né? Né? A educação por si só, né, é um fato libertador. E a educação potencializada com um parâmetro real. E aí, quando eu digo da população, quando eu digo população, eu estou falando dos três parâmetros que governam qualquer população, que é a União, o Estado e o município. Se eles tivessem a visão de que a educação é algo que de fato faz a diferença dentro da sociedade, eles iriam focar mais em quê? Em educação. Por quê? Porque o que a gente vê hoje? Muitas vezes, o poder público pode até investir em espaços, pode até investir em equipamentos. Mas aí o que eles fazem? Bom, a gente não vai sucatear o espaço, não vai sucatear os equipamentos, mas o conhecimento que aquele professor deve ter, ele pode ser sucateado. Então, muitas vezes o professor não tem a liberdade de sair para poder fazer um mestrado, não tem a liberdade para poder sair para poder fazer uma especialização, um doutorado, um pós-doutorado. Muitas vezes os colegas precisam entrar na justiça para poder fazer um mestrado, para poder fazer um doutorado. Ou seja, a desqualificação do profissional ela começa a partir daí, a partir do momento que você não dá asas para que o conhecimento possa chegar num alcance maior e que aquele conhecimento retorne de volta ali de onde ele começou, que é a sala de aula. Né? Então, isso acontece muito, muito e o tempo todo. Vamos fomentar aqui a sala de aula, vamos botar aqui uma lousa eletrônica, vamos botar aqui agora uma lousa de vidro em que o professor não vai ter mais aquela questão da estafa de corpo. Mas, de contrapartida, aquilo que o professor quer, que é o reconhecimento financeiro mais agregado ao conhecimento, adquirir conhecimento, muitas vezes isso aí é podado, que é cortado desse profissional, e isso faz com que aparente uma coisa que na verdade não é, né? Que não é. Do tipo, eu tenho um lugar lindo e maravilhoso, mas os meus professores eles não conseguem sair para poder fazer um mestrado, eles não conseguem sair para poder fazer o seu doutorado, pós-doutorado, enfim, alçar voos de conhecimento para retornar para a própria comunidade. Então, isso é feito de maneira proposital? É óbvio que sim, porque conhecimento é algo que liberta. Né? Paulo Freire mostrou isso aí de maneira bem ampla, do quanto que o conhecimento ele é libertador. Um grande obstáculo, então, seria a falta de reconhecimento e valorização do próprio governo, não só muitas vezes das escolas ou dos alunos, mas do próprio governo, que Sim. falta muito investimento em relação não só aos alunos, mas como ao professor também. Exatamente, exatamente. E quando a gente fala aluno, por exemplo, existem determinadas questões que se torna até uma afronta, né, a questão do alunado, no sentido de que, poxa, o meu professor tem potencial, o meu professor tem um conhecimento, mas o meu professor ele não consegue, por exemplo, ir fazer o mestrado dele e retornar com um conhecimento. A gente sabe que existe um afunilamento do conhecimento, porque é uma prática natural no processo, né, da geração do conhecimento, mas quando se trata de educação, quando se trata de você ir buscar esse fomento, na verdade não existe esse afunilamento como acontece nas áreas de pesquisa, por exemplo. Você tem que conhecer a célula a fundo. No caso da gente na situação de sala de aula, a gente quer o quê? Ampliar esse conhecimento. E essa ampliação a gente quer trazer de volta para a sala de aula, justamente para poder começar a mostrar novos horizontes. Com mais amplo, mais você consegue transparecer aquele conteúdo para os seus alunos, né? Exatamente. É uma forma de você demonstrar para eles que é algo mais fácil do que o que eles pensam de fato que é. Né?
Eu vejo muito os alunos, professor, genética é difícil. Aí quando eu vou investigar do porquê que para eles genética é difícil, é porque tem lá no meio da genética a questão da probabilidade. Probabilidade vem de onde? Da matemática. Então eles querem associar a dificuldade que eles têm desde lá do prezinho até aquele momento à matemática. E quando a gente vai trabalhando, muitas vezes eu busco até associar também aos professores, meus colegas de matemática, que aí eu peço para poder fazer uma aula só sobre probabilidade. Então eles começam a falar, poxa, ó, professor, até que não é uma coisa assim tão difícil. Mas percebe que se o cara tivesse pego esse manancial e aproveitado, por exemplo, para poder desenvolver isso dentro de um mestrado, ampliar isso mais ainda dentro de um doutorado, ele iria retornar com um conhecimento mais laboral, muito mais facilitado para aquele menino que está ali sentado querendo entender por que que dentro da genética tem probabilidade. Levando tudo isso em conta, então o que é que poderia ser feito para poder melhorar a valorização do professor, tanto nas escolas quanto nas políticas públicas? Dentro das políticas públicas é abrir de fato aí o espaço para que o professor chegue dentro das universidades e faça a diferença em sala de aula, com os mestrados, com as especializações, com os doutorados, com os pós-doutorados. Abrir espaço também para que exista de fato a progressão no sentido de que o professor, aquele professor que está ali centrado no ensino médio, ele consiga chegar numa cadeira lá dentro do ensino superior, para ele perceber, para que a gente possa perceber de que a gente não está restrito à questão do piso da sala de aula dentro do ensino fundamental e médio, que existe também para a gente a oportunidade de estar dentro das universidades dando aula para futuros professores, futuros mestres, futuros doutores e assim sucessivamente. Eu acho que deveria haver um incentivo muito grande parte do governo, não só na abertura de espaços, é importante a abertura de espaços de conhecimento, extremamente importante. É até mais importante do que você querer reprimir esses espaços de conhecimento. Mas o mais importante ainda é você qualificar os alunos no sentido de mentes pensantes, mas qualificar também seus professores para que ele possa alçar voos aí e conhecer novos espaços de ensino. Né? Que a gente sabe muito bem que não para por aí, não é só o ensino médio, o ensino fundamental, existe lá o ensino superior, existe muitas vezes também o ensino técnico que cumpre sua parte dentro da sociedade e que a gente precisa conhecer também, né? Precisa se dar dessa oportunidade também. A gente não tem que só cuidar da base, a gente tem que cuidar de quem cuida da base também, para que Exato. aquela base tenha uma boa qualidade. A base, então, sendo os alunos, e quem cuida da base sendo os professores. Exatamente. Para finalizar já, que mensagem você deixaria para os professores que estão buscando uma motivação maior para o dia a dia? Pro dia a dia. Caros colegas chegantes, estantes, eu diria o seguinte: se vai atuar dentro da área da biologia, atue por amor. No primeiro momento, atue por amor. No segundo momento, atue com base na luta. Luta de classe, luta de conhecimento, abrir espaço para que de fato haja um entendimento do quanto que somos importantes. Para quem não sabe, e eu acompanho de perto essa questão aí do curso de biologia no sentido de quantidade de alunos, né? Porque quando a gente fala quantidade de alunos, não é só o aluno que se forma, não. Eu posso ter uma turma de 29 futuros biólogos, por exemplo, e de 29 apenas 5 estarem de fato atuando no mercado. Mas se tratando da questão do docente, do professor em sala de aula, é importante registrar que futuramente, possivelmente, se não houver uma abertura para que o conhecimento chegue, teremos uma escassez de professores no ensino fundamental, no ensino médio e quem sabe aí também dentro do ensino superior. Por quê? Porque é uma profissão de dedicação, é uma profissão de amor. É uma profissão também que a gente não pode romantizar muitas coisas. A gente sabe muito bem que, devido aos contextos que a gente vive, é extremamente cansativo em alguns momentos você trabalhar em sala de aula.
muito, muito, muito mesmo assim, voltado para uma questão de garra, de vontade, de você mostrar, opa, eu tô aqui, eu faço parte desse processo e eu quero me mostrar que eu faço parte desse processo. E o principal, no começo eu diria que faça, mas faça por uma questão de você de fato gostar daquilo que está fazendo, sem romantizar. Essa é a questão, sem romantizar. Busque seu espaço, busque seu espaço. Hoje eu tenho colegas aí maravilhosos que trabalham na área de vigilância sanitária, que trabalham no Instituto Chico Mendes, que trabalham no INCRA. Eu trabalho na área de docência, professor, tenho grandiosos amigos aí, colegas até de turma, que hoje já fizeram parte durante quase 14, 16 anos aí, sala de aula de ensino fundamental e médio, hoje já estão dando aula também dentro das universidades. Então, eu diria que sejamos guerreiros de coração, mas sem romantizar, sem botar esse coração aí para dizer assim, ah, eu te amo o tempo todo, não. Sabendo que a realidade ela existe, que a realidade é essa. Por quê? Porque na hora que a gente tem que usar a razão, ela tem que falar muito mais forte do que a questão do lado emocional mesmo, né? Na hora que a gente tiver que brigar por uma questão de salário melhor, a gente tem que ir para a luta mesmo. Né? Na hora que a gente tiver que brigar por um espaço melhor dentro da instituição que a gente ensina, tem que ir para a luta mesmo, tem que mostrar a cara da gente, no sentido de reivindicar, não é no sentido da brutalidade, não é no sentido da troca de força, mas é na troca do lado intelectual, que eu acho que é isso que falta hoje em vários estados, em várias instâncias aí do nosso grande país. Né? Então fica um abraço forte aí para todos os biólogos, futuros professores também. Fica esse abraço aí do professor Paulo Augusto. Muito obrigado, professor. E com isso finalizamos nosso podcast. Muito obrigado a todos que estão escutando e até a próxima.